Olá, ele é sonhador, dedicado e muito responsável. Natural de São Martinho, filho do seu Romildo e da Dona Maria, enfermeiro, reconhecido na região por seu empenho com a comunidade. O pai do Pietro e do Gustavo é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Vilmar Emílio Hemming. Eu devo dizer Vilmar Emílio Hemming ou o enfermeiro Vilmar? Seja muito bem-vindo, Vilmar. Obrigado pela oportunidade. E a gente está aqui a um convite e eu vim hoje realmente para falar tudo da minha vida, porque eu acho que tem muitas pessoas às vezes que não conhecem, sabe? Conhece apenas o enfermeiro Vilmar, mas não conhece o Vilmar Emílio Hemming, como é a minha vida, sabe? Então hoje a gente tem a oportunidade de realmente conversar sobre a minha história. E tanto faz, pode ser Vilmar, pode ser enfermeiro Vilmar, sabe como é o meu nome de guerra dentro da cidade de Novo Hamburgo, sabe, até pela atuação de trabalhar na área da saúde. Que hoje eu trabalho sou funcionário concursado público da Fundação de Saúde Pública e trabalho na UBS Santo Afonso. Então, todos os dias é enfermeiro Vilmar. O enfermeiro Vilmar ficou conhecido já nessa primeira eleição como um dos mais votados da nossa cidade, com 3.333 votos. Foi uma surpresa para ti essa votação? Realmente foi uma surpresa. Eu não esperava fazer uma votação grande, mas eu tinha um trabalho por trás, sabe? Um trabalho voluntário que eu comecei quando eu iniciei a faculdade de enfermagem na Fevale. Isso foi em 2000 e a partir daí eu comecei a fazer os trabalhos voluntários, ir na casa das pessoas, olhar pressão, olhar diabetes, promover palestra nas escolas, palestra para o grupo de idosos lá do bairro Canudos, palestra para a pastoral da criança. Comecei a participar cada vez mais ativamente desses programas sociais desenvolvidos dentro do meu bairro. E a partir daí, sim, eu comecei a conhecer mais pessoas, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, e eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizade, sabe? Eu gosto de estar sempre na casa do João, do Pedro, sabe, tomando chimarrão, conversando, muitas vezes se colocando à disposição dessas pessoas, que muitas vezes elas têm muitas dúvidas, muitas vezes ela quer tirar uma dúvida dentro da área da saúde, sabe, segurança, sabe, educação. Então a gente está ali, sim, para ajudá-las quando elas precisam. E realmente eu cheguei em Novo Hamburgo foi em 2000. Eu me formei em 3 de maio no Colégio Cardeal Pacelli em 1997 e daí morava em São Martinho. Então todos os dias eu pegava o ônibus em São Martinho e me deslocava uns 20 quilômetros da minha cidade para estudar. Lá eu terminei o segundo grau em 1997, daí eu vim para Porto Alegre, onde eu trabalhei como funcionário da auxiliadora predial, uma enorme auxiliadora, sabe, que administra imóveis, e estudava à noite, fazia cursinho pré-vestibular. Então, em 2000, eu vim para Novo Hamburgo, fiz o pré-vestibular, e fiz o vestibular e passei na Fevale. E a partir daí eu comecei a trabalhar de frentista no posto de gasolina no bairro Canudos durante o dia. E no final de semana, que era o FISEM na Fevale, eu fazia meu curso de enfermagem. E hoje eu me sinto muito feliz, sabe, de ter escolhido esse curso de enfermagem. Eu poderia ter sido padre, eu estudei no seminário, fiquei 3 anos e meio no seminário São Miguel, em Criciúmal, onde eu achei que eu tinha vocação, sabe, para ser padre, me dediquei muito para ser padre, mas teve alguns problemas relacionados à saúde que eu acabei desistindo, sabe, para cuidar o pai e a mãe de uma outra pessoa que tinha me ajudado, que é o Elton Francisco Rodrigues da Silva, mais conhecido como Maninho, que hoje é o secretário da Agricultura da Lomba Grande. E o Maninho, ele teve uma importância tão grande na minha vida,
porque quando eu conheci ele... Tu chama de segundo pai ele. Eu chamo de segundo pai pelo que ele me fez, sabe? Eu vou te dizer, eu sempre digo assim, ó, eu daria o meu coração pro meu filho, daria pro Maninho, sabe? Porque quando ele me conheceu, eu vivia na rua. A gente era uma família pobre, a gente tinha uma casa, tinha um quarto, quando estava muito frio, a gente dormia na mesma cama de casal, entre 5 pessoas. Então o pai trabalhava no dia para a gente poder comer à noite, e se chovia durante uma semana, complicava a situação. Porque daí não tinha dinheiro mesmo. Não tinha, ele era pedreiro, ele trabalhava na roça, capinando, sabe? E a minha mãe cuidava mais da casa. Então, eu perdi o meu pai biológico teve um AVC, morreu, sabe? E ali nesse meio de campo, eu acabei conhecendo o Maninho, porque a gente morava de favor nas terras do pai do Maninho. Eu acabei conhecendo o Maninho e hoje eu agradeço a Deus que quando ele olhou a primeira vez para mim, sabe? Imagino que deve ter passado na cabeça dele, eu vou ajudar aquele menino que naquela vez já estava roubando. Como eu não tinha as coisas para mim, minha família, meu pai já tinha falecido, minha mãe não tinha condições, o que eu fazia? Então, eu vivia na rua, às vezes ficava uma semana sem aparecer em casa, dormia na rua, pedia comida na rua, brigava muito. Eu já tinha sido expulso de vários colégios, na minha cidade de São Martinho não tinha mais escola que me aceitava ali para estudar, porque eu realmente... Estamos falando isso com quantos anos, Omar? Isso eu tinha mais ou menos uns 12, 10 a 12 anos, nessa faixa aí. E daí quando o Maninho se responsabilizou por mim, me levou até o colégio, conversou com a direção do colégio, então eles aceitaram sob a responsabilidade. E eu era um aluno assim que você tinha 350 dias eletivos durante o ano, eu tinha 300 faltas. Então eu era daqueles que ia na aula para jogar futebol, brigar e comer merenda. E daí tive a felicidade de também fazer a minha parte. O Maninho me mostrou o caminho. Eu tinha 2 caminhos, o caminho certo e o caminho ruim. Eu acabei escolhendo o caminho certo, que era do bem. E me ajudei, porque não bastava só o Maninho me ajudar, mostrar o caminho certo, se eu não tinha interesse. Eu sei que foi difícil no começo, sabe? Porque eu andava armado, andava com faca na cintura, andava com espia, casa de bicicleta, sabe? Então, quando terminava a aula, a gente brigava. Quando eu chegava numa quadra, num campo para jogar futebol, eu terminava com o jogo, se eu não deixava eu jogar, sabe? Eu sempre queria participar das coisas, porque eu não tinha nada e as pessoas tinham mais do que eu tinha muito mais, sabe? E hoje eu mudei, sou outra pessoa, sabe? Eu agradeço muito ao Maninho, porque se não fosse ele, hoje eu ou estaria preso ou morto, porque todos aqueles amigos que eu tinha naquela época, a relação de amizade, são pessoas que hoje não estão mais vivas. Algumas estão presos, outros morreram, foram mortos, sabe? Então, eu passei bastante, sabe? E às vezes eu deito na cama e fico lembrando, pensando no passado, sabe? E comparando com hoje, cara, eu vou dizer assim, ó, eu ganhei uma vida nova, sabe? Eu pude ajudar a minha família. Daí depois eu trouxe o meu irmão de São Martinho para morar aqui comigo, trabalhar no posto de gasolina. Eram quantos irmãos vocês? A gente, 4 irmãos. 4 irmãos, 2 irmãs. Como ficou essa família aí depois de... Daí o que aconteceu? Como eu tive a oportunidade, a felicidade de me dar bem, porque eu tive a ajuda dessa família, sabe? E eu me comprometi a também mudar. A outra minha irmã, foi adotada por uma irmã do Maninho. E o meu irmão eu trouxe para cá para morar comigo, entendeu? Que também estudou, sabe, fazendo a vida dele. E a minha outra irmã casou em Porto Alegre também. Então todas as pessoas, a gente conseguiu assim se sair muito bem, sabe? Muito bem assim. E a mãe, como ficou a mãe? A mãe, eu fui buscar a mãe para morar comigo. Hoje a mãe mora comigo, mora eu e a minha mãe. A gente mora ali no Canudos. O meu irmão mora aqui em Novo Hamburgo também. Então hoje a gente está assim, ó, tá do jeito que eu sempre quis, sabe? Com a mãe perto, sempre preocupada, sabe, comigo, sempre dando conselho, dizendo, filho, cuida da alimentação, filho, cuida do coração, sabe? Tu não pode comer gordura,
Essas coisas que a mãe faz. Coisa que sua mãe faz pela gente. Eu me sinto feliz, sabe? Feliz da vida. E tive então a oportunidade de ser convidado para concorrer a vereador, sabe? E eu vou dizer assim, ó, quando abriu as urnas e os meus amigos gritaram, Vilmar, a gente cruzou os 3.000 votos, sabe? Eu não chorei, eu não consegui chorar na hora, sabe? Eu fiquei assim muito feliz, sabe? Mas o outro dia, quando eu levantei de manhã, assim, ó, quando eu abri a janela do quarto, sabe, daí eu tentava olhar no espelho, será que é verdade, sabe isso? Sabe? Eu olhei no jornal para ver se estava mesmo no jornal, se tinha confirmado, sabe, assim, aquela expectativa, assim, muito boa. E eu também uma expectativa, assim, de sempre de ser a mesma pessoa, não mudar, sabe? Eu sou a mesma pessoa que eu era antes de ser vereador e sou a mesma pessoa que depois de vereador, sabe? Porque tu não pode perder as origens, não pode deixar de ser humilde, sabe? Tu tem que saber reconhecer os erros e tentar diminuir os erros, sabe? Mas todo mundo erra na vida, sabe? Ninguém é perfeito, sabe? E a gente procura sempre se aperfeiçoar mais, tanto na área que eu trabalho, tanto na área da saúde, sabe? Parcerias com entidades, sabe? Continuo fazendo aquele trabalho voluntário e social no meu bairro Canudos, sabe? Onde tem parte do meu salário que é doado para as entidades, sabe? Eu não fico com todo o meu salário, porque eu sempre digo assim, ó, o salário de enfermeira é suficiente para mim viver. E o que eu preciso hoje para ser feliz? Eu preciso só de uma casa que eu não tenho ainda. Então, quando eu tiver minha casa, eu já vou ser um cara realizado, sabe? Tenho uma família, tenho 2 filhos, sabe? Tenho a minha mãe que mora comigo, então sou um cara realizado e as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Tu teve, falando em muito rápido, tu teve a oportunidade de ser candidato a vice do Luiz Lauermann, né? Do atual prefeito. No momento seguinte, acabou acontecendo de ser o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na chapa Serpa, mas tu foste um dos primeiros a serem lembrados, Sim, convidados. Sim, O que naquele momento foi determinante para que tu delegasse dessa ideia? Realmente, o que aconteceu que realmente o nosso colega, o Tarcísio, não pôde concorrer, sabe? Daí houve a mudança ali, daí o nosso colega que ia ser o vice, o vereador Antônio Lucas também não fechou, sabe, a coligação. E como eu tinha sido o vereador mais votado do bairro Canudos, então tinha uma parte da militância que queria que eu concorresse a vice-prefeito, sabe, naquela época, só que eu tive um problema que eu não sabia certo se o cargo do vereador, como que ia ficar. Se nós ganhássemos a eleição, tranquilo, e se perdesse a eleição, eu perderia o meu cargo. Como nenhum advogado, ninguém especialista nessa área conseguiu me garantir, sabe, me tranquilizar, eu acabei optando em apoiar então outro candidato de outro partido, me resguardando e ficando na Câmara de Vereadores e cumprindo o mandato que foi direcionado pelos eleitores, sabe, naquela eleição de 2012. E tive a felicidade de ser o presidente. Então, vamos falar dessa presidência, dos principais projetos e como é que tu convive com a mácula sobre o político. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, enfermeiro Vilmar.